Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Eu quero falar algo muito forte que o Espírito Santo ele tem falado ao meu coração. Eu tenho certeza que isso vai lhe ajudar e muito se você faz a obra de Deus, se você tem esse chamado, se você deseja fazer a obra de Deus. Isso vai lhe ajudar e muito. Preste bastante atenção no que aconteceu com Pedro. Horas antes de Jesus ser preso e levado à cruz. Lucas capítulo 22, versículo 31, diz assim. Jesus chamou Pedro de lado e disse para ele: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pois tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pois tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. É o recado de Jesus para Pedro naquelas últimas horas. E nós vemos que é exatamente o papel do diabo até os dias de hoje. Se aproximar daqueles que são chamados para a obra de Deus, aqueles que são ganhadores de almas, e tentar peneirar a alma deles, a vida deles. Peneirar é separar da presença de Deus, tirar da presença de Deus da igreja. Porque eu estava meditando em algo muito especial. Nós já entendemos e já vimos várias vezes o quanto vale uma alma, o quanto para Jesus é preciosa uma alma, e para o diabo também, porque se ele luta tanto, é porque tem um valor inexplicável. Se ele luta tanto para levar estas almas para o inferno. Jesus deu a vida dele por causa das almas, para a salvação da nossa alma. Agora, uma alma vale mais que todas as riquezas que existem nesse mundo. Agora você consegue imaginar a alma de um ganhador de almas? Se a alma de um bandido, de um assassino, daquela pessoa que vive em função de fazer o mal para as outras pessoas, de prejudicar, de destruir, a alma dessa pessoa ela é preciosa para Deus. Mesmo que ela seja prostituta, mesmo que ele seja um bandido, mesmo que seja um adúltero, mesmo que seja uma pessoa que vive do avesso, a alma dela é preciosíssima para Deus. Agora imagina a alma de um ganhador de almas. É por isso que Satanás ele faz de tudo para sujar o seu coração, para afastar você da obra de Deus, para tirar você da igreja. Porque a pessoa faz a obra de Deus e às vezes surgem lutas, problemas, e Satanás bota na cabeça dela o seguinte: vou dar um tempo, até que eu resolva esse problema, depois eu volto. E eu já vi muitos que fizeram isso e não voltaram nunca mais. Foi uma estratégia que o diabo criou para poder afastar ela da coisa mais preciosa desta terra, que é a obra de Deus. Agora, quando Jesus chamou Pedro e tentou alertar Pedro, orientar Pedro, Pedro, o diabo veio reclamar de você. Ele quer te peneirar, ele quer te separar. Cuidado, hein? E quando você se converter, Pedro, fortalece os teus irmãos. Olha a missão de Pedro naquele momento. Jesus estava dizendo para ele: o diabo quer te peneirar, o diabo quer te destruir. Você precisa se converter, porque é você quem vai fortalecer os teus irmãos. Jesus não falou isso para Judas. Será que Jesus não sabia do que ia acontecer com Judas? Que Judas iria tirar a própria vida? Por que Jesus falou com Pedro? Porque Pedro era um ganhador de almas. Judas não estava ali para ganhar almas. Judas era aproveitador. Judas era usurpador. O coração de Judas era um coração podre. Agora Pedro não. Pedro era moldável. Pedro, na sua ignorância, como nós já vimos várias situações na Bíblia,
da ignorância de Pedro, quando tirou a espada, cortou a orelha do soldado, enfim. Mas ele tinha um coração sincero. Ele tinha um coração que agradava a Deus. Judas tinha chamado? Tinha. Mas o coração dele era podre, era imundo. As coisas do mundo o atraíam mais que a obra de Deus. O dinheiro, né? As pessoas faziam uma oferta, Judas criticava. Judas estava ali no corpo de obreiros de Jesus e ele criticava. Quando a mulher derramou perfume nos pés de Jesus como oferta, a Maria Madalena, ele criticou. Agora Pedro não, na sua ignorância, Jesus sabia de quão preciosa era a alma de Pedro, para ele e para Satanás. Lembra de Jó? Quando Deus estava com os seus filhos reunidos, a Bíblia diz que Satanás também se aproximou e disse, Jó é fiel porque ele tem tudo. Deus perguntou para o diabo, Satanás, você viu meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Não há homem igual a ele. E o diabo pediu para tocar em Jó. E Deus o autorizou, claro, para dar uma lição para cada um de nós, para ficar registrado que quando Deus não permite, Satanás não pode tocar na vida de ninguém, na vida, né? Na alma. E eu me refiro aos servos, aqueles que andam no centro da vontade de Deus. Olha, a resposta de Pedro aqui impressiona, né? Quando Jesus tentou alertar ele, tentou avisar ele do que estava para acontecer, a resposta dele foi essa. Respondeu Pedro, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ele não entendeu nada que Jesus falou. Jesus estava tentando alertar ele para salvar a alma dele, para fortalecer os amigos dele. Ele não entendeu. E é assim, quando a pessoa ela não está no espírito, ela não consegue entender as coisas de Deus. Ela não consegue entender quando o Espírito Santo manda um recado para ela, né? Quando ela é repreendida, quando o Espírito Santo quer orientar ela de alguma coisa que está para acontecer. Pedro precisou perder tudo. Pedro precisou passar pela triste experiência de trair Jesus, de negar Jesus 3 vezes numa só noite. Ele precisou passar por tudo isso porque ele não quis dar ouvidos ao recado que o Espírito Santo mandou para ele. E às vezes o nosso coração também não aceita. E aí a gente tem que passar por tudo para poder entender. Não é verdade? Veja, como eu dizia, Judas, Jesus perdeu tempo com ele. Não perdeu tempo com ele. Não ficou insistindo com ele. Porque ele não queria. O coração dele era maligno. Mas ele insistiu com Pedro. Ele insiste comigo, ele insiste com você. Porque você é um ganhador de almas. Você foi chamado para a obra de Deus nessa terra. Você tem uma missão que é salvar a sua alma e salvar tantas e tantas outras almas. Então, Satanás, ele vai querer te peneirar. Como trigo ainda, né? Jesus disse que quer te peneirar como trigo. Sabe o que? Assim como nós, eu e você, a gente vai lá no meio, na casa do diabo, no mundo, nas ruas, não é assim? Nas favelas, nos casebres, nas mansões, que seja. E a gente vai no território de Satanás para tirar as almas das garras do diabo e trazer para o reino de Deus. Pois bem, o diabo, se sentindo afrontado com isso, o que ele faz? Ele vem dentro da igreja para tentar tirar de dentro da igreja as pessoas que estão dentro da igreja, na presença de Deus. Assim como nós fazemos com ele, ele quer fazer com a gente. Nós não vamos lá no território dele, evangelizamos, né? Falamos da salvação e trazemos as pessoas para a luz. Então ele vem aqui e ele quer tirar as pessoas daqui e levar para as trevas. E o principal alvo dele é você. Você, eu, nós somos o alvo principal. Porque nós não somos apenas uma alma. Nós somos ganhadores de almas. Então, se ele leva alguém lá do mundo para o inferno, ele levou um. Apenas um.
Mas se ele tira alguém da presença de Deus, se ele destrói um ganhador de almas, quantas almas ao mesmo tempo ele não está destruindo? Pense nisso. Preserve a sua salvação. Guarde a sua alma. Lute pela sua salvação. Ore pela sua salvação todos os dias, para que você não venha ser peneirado. Ele quer te peneirar. Se você está vendo esse vídeo, porque o mesmo recado que Jesus entregou a Pedro, hoje eu estou entregando a você. Ele quer te peneirar. Se converte, se entrega mais, se envolve mais com as coisas de Deus. Não se envolva com as coisas desse mundo. As coisas desse mundo vão afastar você da presença de Deus. Guarde a sua salvação, porque a sua alma é preciosa. Por quê? Porque você é um ganhador de almas. Que Deus tenha misericórdia de nossa alma.